Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, outro dia eu contei lá no Instagram, no Stories, que uma historinha bem curtinha, eu resumi bastante, lógico, de um episódio que aconteceu comigo ali por volta dos 13 anos. Foi, assim, talvez a primeira experiência com homofobia real, assim, que eu tive, né? Partindo da minha pessoa ainda por cima. E é disso que vamos falar aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, comentarem, por favor, deixarem o joinha, indicarem o canal para os amiguinhos e não esquecer o canal lá no Instagram, que tá bem bacana. Tá bom, gente? Bom, mas vamos lá. Aconteceu da seguinte maneira isso. Meu tio estava num bar, bebendo, e eu estava lá com ele, né, não bebendo, obviamente, mas estava ali com ele. E eis que entra um homem gay. Por que ele era gay? Porque ele era um cara bem, assim, afeminado, né? Cabelo a caju, né? Era comum naquela época, ali no comecinho dos anos 80. Anos 70, anos 80, né? Era comum esse tipo de pintura de cabelo, principalmente em homens gays. E de shortinho, aquelas coisas todas. Ele devia mais ou menos ter ali por volta de uns 40 anos, por aí. Bom, esse homem entrou e nós estávamos próximos do balcão, né? Meu tio estava numa mesa próxima do balcão e esse rapaz ficou ali no balcão, perto da gente, de costa pra gente. E aí meu tio apontou ele, né? Apontou para ele, para mim, de maneira bem debochada, bem jocosa, né? E eu olhei e ri, debochando também, né? Mas muito sem graça, né? Muito constrangido. Eu já era gay nessa época, eu já sabia que eu era gay nessa época, né? Ninguém sabia, mas eu já sabia, obviamente. Bom, eu fiquei constrangido, mas eu ri, eu participei desse deboche. E o homem percebeu. Ele percebeu tudo. Experiente, né? A gente percebe, hoje eu sei que a gente percebe esse tipo de coisa. Mesmo quando a gente está de costas, a gente percebe. Os risinhos, né? Abafados. E aí ele virou para meu tio, lhe deu uma lição de moral. E meu tio ficou quieto, abaixou a cabeça, ficou quieto ouvindo. E depois ele virou para mim e disse mais ou menos a mesma coisa. E foi um momento assim, foi um dos momentos mais constrangedores pelos quais eu já passei na vida. Eu me senti tão envergonhado daquilo, porque no fundo eu não queria ter feito mesmo, mas me envergonhei demais por estar passando por aquilo, por ter feito aquilo, sabe? Eu sabia que estava errado, desde o começo eu sabia que estava errado. Mas eu não podia, né? Quer dizer, eu podia recusar, óbvio, mas eu era uma criança. 13 anos, naquela época, eu era uma criança mesmo. Eu ainda não era um adolescente, assim, né? Um quase adulto, como é hoje em dia, né? Um menino de 13 anos hoje é quase um adulto, né? Seria um adulto naquela época. Então eu me senti muito envergonhado. E a gente passa por muitas coisas parecidas ao longo da vida, né? Principalmente ali no comecinho, quando a gente está se descobrindo. Essas situações em que você se vê forçado, praticamente, induzido, melhor dizendo, a manifestar um preconceito que você sabe que é errado, você já sabe que é errado, porque é um preconceito que te atinge também. Então você está sendo atingido indiretamente, porque o outro não sabe que você é gay. Então você participa de um deboche que você não queria participar, que você não tinha que participar, que ninguém tinha que participar, na verdade, né? Porque esse tipo de coisa é errado em qualquer situação. Não importa se o menino é gay, não importa se o menino não é gay. É errado ensinar isso a uma criança ou um pré-adolescente, né? Que era meu caso. É errado.
É muito errado. E os adultos ensinam as crianças a serem preconceituosas. Porque, obviamente, que ninguém nasce preconceituoso. Ontem eu estava falando aqui da questão da socialização, e isso faz parte da socialização dos meninos e meninas, principalmente dos meninos. Né? Então a gente vai aprendendo todas essas coisas, a gente vai aprendendo a ser homem. E a nossa socialização passa por todos esses processos, né? Aqueles processos que eu disse ontem, da repressão das emoções, né? Dos meninos não poderem expressar suas emoções, dos meninos terem essa característica da violência, né? Da liderança, da virilidade e do deboche, porque o menino ele aprende também a debochar do outro, né? Daquele que não é igual. Então a gente aprende a debochar de todos que são diferentes. Nos é ensinado isso, e eu estou usando isso como exemplo para vocês verem o quanto isso é normal, o quanto isso é comum. Eu não sei se hoje em dia é tão comum assim, mas na minha época de menino era muito comum. A gente ser ensinado a ser essa pessoa preconceituosa. E talvez eu tenha fugido um pouco disso tudo por ser gay também, por ter entendido que eu poderia estar ali naquele lugar, né? Que poderia ser eu dali para frente. Mas e se eu não fosse? Talvez hoje eu fosse uma pessoa extremamente preconceituosa, porque me foi ensinado a ser, porque toda a minha geração foi ensinada a ser. Talvez essas gerações de hoje também ainda sejam ensinadas a ser. E, inclusive, isso é muito ensinado em igrejas, né? Essas religiões cristãs, principalmente as neopentecostais, elas ensinam muito as crianças a serem preconceituosas com o diferente, com aqueles que não pertencem ao mesmo grupo. É muito triste que a gente ensine as nossas crianças a serem preconceituosas, porque elas não nascem sendo. E faz parte da socialização, tanto de meninos quanto de meninas, faz parte ali da disciplina o preconceito. O preconceito faz parte dessa disciplina, dessa doutrinação, desse adestramento. A gente é adestrado a ser preconceituoso. Que coisa triste. Ter a ciência disso é uma coisa muito triste. Não sejam esses adultos. Sejam adultos que ensinem as crianças a respeitar o próximo, a entender e respeitar as diferenças. Bom, queridos, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.